Olá pessoal, continuando nossas aulas, a gente vai ver hoje as potências industriais e os acordos econômicos, né, que é o que ficou para a gente rever, continuar a aula passada, né? Nós estamos aqui no capítulo 8, né, já do material de vocês. Nós estamos no capítulo 8 que fala sobre o continente europeu, não é? Certo? Então, nós paramos aqui na página 464 e iremos dar continuidade aqui nas potências industriais e os acordos econômicos europeus, né? Para a gente poder entender todo esse processo de crescimento econômico, principalmente das grandes potências da Europa, né? Como a Alemanha, como a França, como o Reino Unido, né? E assim as nações mais importantes da Europa. E hoje a gente vai iniciar já na página 465 falando sobre a Alemanha, né, que é um dos países aí de maior desenvolvimento econômico da Europa, né, o pioneiro aí em desenvolvimento, certo? Então, algumas características são marcantes, são importantes para que a gente tenha noção do que é realmente a Alemanha atualmente e o que foi a Alemanha, né, no passado, certo? Então, o histórico alemão é assim a base para a gente poder entender todo o contexto europeu, né? Principalmente por conta da Segunda Guerra Mundial, por conta da Guerra Fria, né? São contextos importantes que abordam muito fatores principalmente da Alemanha, né? Então, de início, ele já fala, no primeiro parágrafo, ele já fala do contexto da Segunda Guerra Mundial, né? E fala-se também na existência do Plano Marshall, né? Que foi um plano feito para os Estados Unidos para financiar os países que foram arrasados pela Segunda Guerra Mundial, né? Por isso que ele cita aqui a Alemanha, que é um dos países mais ricos da Europa hoje, né? Mas também ele passou por todo esse processo de guerras, certo? Então, o Plano Marshall, o que era? É o plano de reconstrução dos países arrasados pela Segunda Guerra Mundial, né? Então, quem adotou esse plano? Os Estados Unidos, com o objetivo de fortalecer aqueles países que foram arrasados pela Segunda Guerra Mundial, né? Ou seja, quando acabou a guerra, muitos países estavam totalmente destruídos. Os parques industriais estavam muito destruídos, por exemplo, a Alemanha, né? Para que ocorresse a reconstrução da Alemanha, foi necessário investimentos, né? Principalmente dos Estados Unidos, né? Você vê que os Estados Unidos está em contexto das maiores guerras do mundo, né? Principalmente da Segunda Guerra Mundial aqui na região da Alemanha. Ou seja, ela deixa os Estados Unidos financiar a guerra, provoca as guerras e depois vai fazer a reconstrução através dos seus empréstimos, né? Por isso que os Estados Unidos hoje também uma das potências mundiais, porque desde o início da formação, né, das populações, os Estados Unidos esteve ali envolvido com guerras, né, financiou guerras e depois destruiu os territórios, depois concedeu empréstimo, né, com seus bancos para a reconstrução desses países, né, dentre eles a Alemanha, certo? Então, ele fala aqui exatamente nas características da Alemanha, ó. Atualmente, o país possui o maior e mais importante região urbana industrial da Europa, né? O PIB, 4 trilhões de dólares e grandes centros urbanos industriais, né? É a região da Alemanha, é um país forte economicamente, né? Ou seja, passou por todo esse processo de guerra, mas que os Estados Unidos conseguiu ajudar, né, a Alemanha a se reerguer, certo? Então, os motivos aí, os fatores que contribuíram para isso: a existência de mão de obra qualificada, né? E abundante fonte de energia. O que mais? Destaque para os hidrocarbonetos, né? O petróleo, por exemplo. Ajudas internacionais, como o próprio Plano Marshall, né? Que a gente já falou aqui. E os investimentos do Estado em infraestrutura. Tudo isso permitiu a recuperação pós-Segunda Guerra da Alemanha, né? Então, hoje já é um país mais rico, né, vamos dizer assim, mais desenvolvido por conta exatamente dos investimentos feitos pelos Estados Unidos, né? Mas lembrando também que o povo contribuiu muito para a reconstrução da Europa e especialmente da Alemanha, como o Japão também. O Japão foi totalmente destruído, Hiroshima e Nagasaki,
E, no entanto, ele conseguiu se recuperar pela questão dos investimentos dos Estados Unidos, mas também pela poupança que eles fizeram, assim também a Alemanha fez, né, uma poupança. O governo fez uma poupança, né, e os trabalhadores trabalhavam, mas não ganhavam tanto dinheiro. O que importava é que esse dinheiro ficava mais na mão do governo, para que o governo investisse mais em melhorias, em infraestrutura das cidades, em emprego e renda, né, em desenvolvimento de parques industriais, e assim alavancou o emprego e a renda, né? Então tudo isso contribuiu para o desenvolvimento econômico da Alemanha e também do Japão. A gente cita também o Japão porque foi um país também que foi totalmente arrasado pela Segunda Guerra, né? E aí ele foi reconstruído pelos Estados Unidos através de seus empréstimos, né? A longo prazo, né? Então eles passaram muitos anos aí devendo os Estados Unidos, certo? Mas pagou toda a dívida, né? E hoje são países muito ricos, muito prósperos, né? Na outra página, na página 466, fala das indústrias de máquinas e equipamentos altamente sofisticados, né? Principalmente no setor da siderurgia, setor siderúrgico, né? Então ele fala a indústria química, a indústria farmacêutica também, a eletromecânica, a mecânica, apresentaram o setor de ponta assim, mais forte da Alemanha, né? Então essas indústrias são indústrias ainda que predominam na Alemanha e são indústrias muito fortes economicamente, né? Sem falar que a Alemanha é um dos principais países exportadores de máquinas, né? Máquinas e ferramentas, né? A Alemanha fabrica muito maquinário, né? Então, por isso ela tem o PIB aí bastante elevado, né? É o principal centro financeiro do país e o segundo da Europa, depois de Londres, né? Então, é um dos principais centros financeiros da Europa, a Alemanha, né? Certo? Depois de Londres, na Inglaterra, né, vem a Alemanha. Agora a gente vai falar um pouco sobre o Reino Unido, né? O Reino Unido também tem características bastante parecido com a Alemanha, principalmente a questão industrial, né? O investimento também na área naval, na automobilística, aeronáutica, né? Vários setores, é bem parecido com a Alemanha, né? Então, falando-se do Reino Unido, o Reino Unido é formado por 4 nações, né? A Irlanda do Norte, País de Gales, Escócia e a Inglaterra, né? Que foi a pioneira, a Inglaterra foi a pioneira na questão da Revolução Industrial no século XVIII, né? A primeira Revolução Industrial se deu no século XVIII com a máquina a vapor, né? E a Inglaterra foi o país que foi à frente, né, do tempo das outras nações. Ela se soergueu mais por conta desse invento da revolução da indústria e, consequentemente, do incremento da tecnologia, né? E à medida que os anos iriam passando, as coisas iriam melhorando cada vez mais, né? As máquinas iriam substituir, como hoje as máquinas substituem o homem, né? Certo? Então, isso se deu no Reino Unido, né? E o país pioneiro, a Inglaterra, né? Que foi o país que foi à frente das outras nações, à frente do país de Gales, à frente da Escócia, à frente da Irlanda do Norte, né? Que são países que compõem ali o Reino Unido, né? E a Inglaterra se sobressaiu, certo? Então, vocês vão ler ainda mais aqui na página 466, falando sobre o Reino Unido. Vamos falar mais alguma coisa aqui, ó. Londres industrializou-se sobretudo no século XIX. Estou lendo aqui o capítulo 2, né? Londres industrializou-se sobretudo no século XIX em razão da proximidade com o vale do rio Tâmisa, né? Sempre as populações irão se desenvolver próximo às margens de rios, né? É vocês lembrarem disso também. Aí tem mais, da presença de mão de obra abundante, de mercado consumidor crescente e da implantação de ferrovias, né? As ferrovias também muito contribuiu para que Londres seja hoje uma das regiões mais ricas, certo? Da Inglaterra. Na Inglaterra. Os setores em maior ascensão eram o naval, o petroquímico, o automobilístico, o aeronáutico e o têxtil, né? Atualmente as indústrias inglesas vêm
perdendo o mercado em decorrência do aumento da competitividade internacional, né? Então, você vê também que o Reino Unido hoje sofre com essa questão de importação e exportação de produtos, porque outras nações também já fabricam, né? Muitas nações do mundo já fabricam produtos que a Europa também, até então só ela fabricava, né? Então, com esse progresso da questão da tecnologia, da revolução da indústria, os outros países também copiaram o modelo, né, inglês, e aí se sobressaíram também, né? E não apenas a Inglaterra, certo? O que mais? As principais indústrias mecânicas encontraram-se em Cardiff, no país de Gales também, né? Na região do país de Gales também houve a questão do acréscimo de principais indústrias, principalmente indústria mecânica, certo? Então é isso, vocês vão ler aí mais um pouco o Reino Unido, né? Tem mais parágrafo, mais uns 3 parágrafos para vocês lerem sobre o Reino Unido, para entender mais essa questão do progresso também do Reino Unido, né? A França, então, é a terceira maior economia da Europa, né? Das características dela, o PIB é em torno de 2,7 trilhões de dólares, né? Indústria bem diversificada, indústria bem moderna, certo? Também da França. Os principais setores industriais é o têxtil, né? O químico, automobilístico, naval, aeronáutico, eletrônico, o metalúrgico, né? Esses são os setores e as características da França, né? Que fala aqui no texto de vocês, né? Vamos aqui na década de 1960, a partir de 1960, qual foi a atitude do governo, né, com relação ao progresso da França? Que é vocês vão ler o capítulo 3, diz o seguinte, ó: desde a década de 1960, o governo francês tem viabilizado a descentralização econômica do seu território, altamente concentrado na bacia parisiense, Paris, né? Uma das medidas adotadas foi o incentivo à realização de pesquisa nas universidades para o desenvolvimento de novas tecnologias aplicadas à indústria eletrônica, a química, a eletromecânica, aeroespacial, espalhadas por diversas áreas do território francês, né? Então, o governo ele vem viabilizando a questão da descentralização do território, porque até então as indústrias estavam instaladas mais em uma região, né, região de Paris, e aí o governo teve essa atitude com o objetivo de descentralizar, fazer com que as indústrias também vão para outras regiões da França, não apenas Paris, né? Não apenas Paris, certo? Então, uma das medidas foi incentivar a realização de pesquisas nas universidades, ou seja, centro de pesquisa em várias áreas, na tecnologia, na indústria eletrônica, né, na química, na mecânica, aeroespacial, né, e diversas outras áreas. Ou seja, se não tiver ciência e tecnologia, não tem como o país progredir, né? Então tem que investir realmente em tecnologia, em cursos, né, de qualificação para os trabalhadores, para que eles possam assumir cargos, né, em suas diversas áreas, certo? Para que possa o país progredir, né? Sem educação, sem ciência, sem tecnologia, a evolução é pouca, né? E ainda bem que no Brasil eles investem muito na questão da engenharia genética, né, dos alimentos, porque o Brasil é um país de exportação de grãos, né, da agricultura, da pecuária, né, e você vê também que a tecnologia vai se ampliando no Brasil também, né, com relação a essa área, né, mas deveria também investir em outras áreas, né, não ficar baseado apenas na questão da exportação de grãos, né. A outra parte também fala sobre os acordos comerciais, na página 468, né, ele vai falar da questão do mercantilismo europeu, né, até o século XX, e fala também as características dos blocos econômicos, né. Os blocos econômicos foram formados exatamente para facilitar esse intercâmbio, esse acordo entre os países de venda e compra de produtos e etc, né? Mas também tem algumas características importantes no material de vocês que a gente tem que pedir para vocês também fazer uma análise aqui na página 469,
onde fala sobre blocos econômicos e os blocos econômicos, como eles podem ser, né? Então tem em negrito zona de livre comércio, vocês vão acompanhar aí no material de vocês. A gente vai ler também união aduaneira e mercado comum, né? São características estabelecidas com relação aos acordos e às cooperações mútuas, né, entre os países envolvidos. Então vamos lá, ó. Primeira, zona de livre comércio, o que que diz? Eliminação ou diminuição das barreiras tarifárias entre os países membros, exemplo, acordo Estados Unidos, México e Canadá, né? O antigo NAFTA, né? Era a zona de livre comércio, né? E não livre de pessoas, né? Livre circulação do comércio e não livre circulação de pessoas. O NAFTA foi um acordo feito entre os Estados Unidos, o Canadá e o México. Só quem se beneficiou com esse acordo foi e ainda é os Estados Unidos, né? Porque é o país que mais vende, compra muito também, né? Mas um dos países que mais vende é o que se saiu melhor no NAFTA, né? Ainda bem que não criaram a ALCA, que a ALCA era a Área de Livre Comércio das Américas, ou seja, toda a América, né? Só quem iria se beneficiar com esses acordos eram os Estados Unidos, porque a potência mundial, que é o que mais vende, é o que iria mais explorar, por exemplo, a região amazônica, né? Ali o Brasil e os países que compõem a região, a floresta amazônica, os que iriam perder mais, porque os Estados Unidos iam manter acordos e ia querer explorar mais essas regiões, né? E a gente ia perder com isso. Ainda bem que não foi criada a ALCA, né? A outra é a União Aduaneira. O que que fala? Eliminação ou redução das barreiras tarifárias e doação de uma tarifa externa comum. Uma tarifa única para os produtos importados de países não pertencentes ao grupo. Exemplo, o Mercado Comum do Cone Sul, o Mercosul, né? Então, o Mercosul, Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, né? São países que fazem parte dos países mais fortes dentro do Mercosul, né? Então, tem o objetivo de reduzir as tarifas de importação, certo? E além disso, também eles colocam preços mais altos para os países que vão vender seus produtos para o Mercosul, né? É um acordo feito com os países aqui sul-americanos, incluindo o Brasil, né? Que tem o objetivo de eliminar ou reduzir as barreiras tarifárias, né? Ou seja, reduzir a questão dos impostos entre eles, a Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, né? Mais benéfico para o Brasil e para os países que fazem parte desse bloco econômico, porque eles estão ali mais próximos dos outros, né? A questão do gasto com relação aos transportes de mercadorias também é alto. Por exemplo, se ele for comprar lá da Europa, vem um preço até mais elevado. Então, eles preferem manter relações aqui econômicas, né, de venda de produtos entre eles do que outros países mais distantes, porque, né, o produto se tornará mais caro, né? O produto vindo lá da Europa, lá dos Estados Unidos, né? Lá da Ásia, né? Então, ele estando aqui, Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, nas proximidades, eles vão dar prioridade a comprar os produtos aqui dessa região, né? E aí eles vão poder vender até com preço mais em conta, por conta de não ter essa distância imensa, né, do transporte dessa mercadoria. O outro é o mercado comum. O que que fala? Adoção de livre circulação de bens e serviços e capitais. Exemplo, a União Europeia, após a implantação das regras do mercado comum, a unificação monetária ocorreu por meio da adoção de uma moeda única, né? O euro, né, por exemplo, que é o mercado comum, que é tipo de medidas adotadas pela União Europeia, pela Europa, né? Então esse é o bloco europeu, né, o mercado comum, certo? Agora na página 469 a gente vai ver a União Europeia, né, as características da União Europeia e a formação dos primeiros blocos econômicos. Ele cita no texto aqui o Benelux, né, de 1949, que surgiu essa zona de livre comércio. Diz aqui, vamos ler um pouco. Em 1944, antes mesmo do final da Segunda Guerra Mundial, começou os debates para, em 1948, surgiu o Benelux, zona de livre comércio que estabelecia a cooperação entre Bélgica, Países Baixos e Luxemburgo,
A União objetivava facilitar as relações comerciais mútuas, reduzindo as tarifas alfandegárias entre os países membros, né? Então são características de bloco econômico. Eles se unirem ali nas proximidades para fortalecer ainda mais o seu comércio, né? Para facilitar a venda dos produtos também, né? E assim eles não poder depender de países muito mais distantes, né? Eles preferem comprar ali daqueles países vizinhos do que comprar de países muito distantes, porque vai se tornar até mais caro a mercadoria, né? E de fato, aí em 1952, quando a França e a Alemanha entraram em um acordo com relação à utilização dos recursos naturais da França e do Vale do Rio Rum, na Alemanha, surgiu a CECA, que é a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, né? A CECA é a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, bloco que favorecia a circulação do carvão e do ferro, né? Porque na época era necessária a questão da siderúrgica, da fabricação de ferros, né? Ligas de ferro para poder trabalhar na indústria, né? Principalmente da indústria de base, certo? Então por isso foi criada essa Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, né? Favorecendo ainda mais a União Europeia, né? A união dos países da Europa. Em 1957, em mais um passo em direção à cooperação, formou-se o Mercado Comum Europeu, por meio do Tratado de Roma, né? Só que lá na frente, a partir de 1973, né, até 1992, surge o Tratado de Maastricht, né? E também é outro tratado que vai substituir o Tratado de Roma, com o objetivo de melhorar ainda mais e fortalecer a economia dos países membros da União Europeia. Vamos ver aqui as características, na página 469. Esse pontinho verde aí tem falando, implantação de uma moeda comum, o euro, que começou a circular somente em 2002. Definição de uma política externa comum para os países membros. Outra, criação do Banco Central Europeu, que regula a política monetária atualmente, com sede em Frankfurt, na Alemanha. Tem mais característica na página 470. Aí a gente vai ler, estimula uma política comum de defesa, como o apoio da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN. Outra, criação do Parlamento Europeu, atualmente com sede na cidade de Estrasburgo, né? Na França. Estava separado aqui. Criação de uma política agrícola comum com a intenção de subsidiar os produtos europeus, né? Então essas são as características aí da mudança do Plano de Roma, né? Do Tratado de Roma para o Tratado de Maastricht, né? Que teve aí um melhoramento na economia da Europa e dos países membros, né? E aí vocês vão ler mais o resto aqui falando sobre o euro na página 470, né? Nesse último parágrafo que ele já fala do ano de 1995, certo? Aí vocês vão dar mais uma lida aí para vocês compreenderem mais. Agora nós vamos lá para a divisão internacional do trabalho e a hegemonia europeia, né? Então a hegemonia, a gente já vem logo em mente a questão do poder, né? E do mercantilismo também, certo? Então essa hegemonia, a divisão internacional do trabalho, ele vai dar do século, já no início do século XV, onde houve a divisão de metrópole e colônia, né? Onde os países europeus buscavam riquezas no mundo, né? Onde os países buscavam se estabelecer normas de comércio e produção, né? De exploração de terras, né? Para enriquecer ainda mais a Europa, né? Então essa primeira divisão internacional do trabalho se dá entre metrópole e colônia, ou seja, entre os países mais ricos da Europa explorando as nações mais pobres, subdesenvolvidas, né? Essa foi a primeira divisão do trabalho, né? E a partir daí surgiu novas divisões, né? De países desenvolvidos e subdesenvolvidos, né? E as características hoje da divisão internacional do trabalho atual, né? Também que ainda predomina entre países desenvolvidos e países subdesenvolvidos, né? Passando por essa fase também de emergente, que no caso o nosso país, o Brasil, né? Que está nessa fase de transição
de subdesenvolvido para país desenvolvido, né? Ou seja, o Brasil é um país emergente, né? Então está dentro dessa transição também, dessa divisão internacional do trabalho, que é essa dependência, né, de um país com relação a outro, né? Aí vocês vão ler essa divisão internacional do trabalho também, para vocês terem mais noção, né, do que a gente já falou aqui, né? Então, vamos só dar uma lida aqui no segundo parágrafo, falando no século XVIII, né? No século XVIII, com a consolidação do modo de produção capitalista e a acumulação de riqueza no período colonial, a Inglaterra criou a máquina a vapor, o tear mecânico, né, no século XVIII. Fala aqui no texto de vocês. E passou a utilizar o carvão como fonte de energia, né? Uma característica interessante dessa fase, da primeira Revolução Industrial, no século XVIII, na Inglaterra, além da máquina a vapor, do tear, né, que é a fabricação de tecido, é interessante também a gente ressaltar a fonte de energia, que era o carvão mineral, né? Na época, a Inglaterra extraía muito carvão mineral e, consequentemente, queimava muito, né, carvão mineral para gerar energia na atividade industrial, né? Essa era a fonte de energia, né? Hoje, o que predomina é o petróleo, a eletricidade e outras fontes, né, alternativa de energia, mas antes, no início, principalmente na Europa, era o carvão mineral, né, o que predominava na primeira Revolução Industrial, né? Vamos ler atualmente, né, essa divisão internacional do trabalho na página 473. Diz assim, ó: atualmente a globalização, é no penúltimo parágrafo, viu, da página 473. Atualmente, a globalização promove o reordenamento das relações econômicas entre os países, mas mantém a hegemonia dos países desenvolvidos sobre os países em desenvolvimento, né? O processo se deu no século XX, quando alguns países subdesenvolvidos iniciaram o processo de industrialização influenciado pelos interesses dos países centrais, pela expansão das grandes empresas transnacionais. Ó, interessante essa parte aí, né, que fala da questão da divisão internacional do trabalho na atualidade,